Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos. Irmãos, hoje é um motivo de muita alegria, porque quando Deus fala dentro de nós, é uma alegria imensa. E ele como que me indagava: você já explicou para os meus filhos qual é o propósito, né? Qual é o propósito da vida e qual o propósito do novo nascimento? E eu falei: não expliquei direito, pensei que as pessoas já sabiam. Ele disse: não, mas tenta explicar, pode ser que alguns ainda não compreendam. Então eu resolvi, né? Porque quando a gente lida com Deus, a gente está lidando de nós para conosco mesmo, entende? É uma coisa que é num ambiente assim muito restrito dentro de nós. Depois que você nasce de novo, você passa a trazer Deus dentro de você. Isso é que chama-se Emmanuel, é Deus conosco. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma virtude que todo filho de Deus, que todo aquele que é nascido de Cristo tem. Então vamos começar a entender isso para que todos possam realmente entender o propósito disso tudo, né? Bom, primeiro a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que dar uma fugidinha lá atrás, no Éden, né? No Éden, o que aconteceu efetivamente, né? O homem vivia no Éden num estado de perfeição. Perfeição essa que nós não conhecemos, não é verdade? Para nós tudo é imperfeito, tudo é do jeito que é. Cheio de erros e acertos, cheio do bem e do mal, cheio dessas coisas todas que a gente já vem citando, da tal árvore do bem e do mal. Pois é, foi o que aconteceu lá atrás. Quando a gente resolveu ser Deus, o Deus desse mundo, nós, Adões, resolvemos ser Deus desse mundo, né? Nós resolvemos cumprir a mesma finalidade que o Pai exercia pelo poder da ordem. A ordem mundial emanava de Deus e por ele era exercido sobre o céu e sobre a terra. E o Senhor Cristo vinha aqui na viração da noite para conversar com as criaturas. Ele vinha para conversar com as criaturas. Ele vinha para conversar com Adão e Eva. Ele conversava com eles. Conversar é ter relacionamento com Deus, percebe? Isso é o que acontecia no Éden. Essa é a árvore da vida. Esse relacionamento com Cristo é a árvore da vida. As pessoas não entendem porque não sabem como se fala a linguagem profética. Pensa que a Bíblia é um livro de leitura comum. A revistinha da Mônica, como eu citei outro dia, né? Não é. A Bíblia é um livro código. Deus não fez para todo mundo entender. Só aqueles que realmente buscassem o seu reino e a sua justiça para que essas coisas pudessem ser acrescentadas. Porque ele sabe que a imperfeição do homem, que essa árvore do bem e do mal, principalmente o mal, ele opera de uma maneira muito grande, fazendo com que os irmãos procurem levar vantagem, querer sobrepujar sobre os demais, querer montar sobre os seus irmãos, querer ser Deus sobre os seus irmãos, fazê-los escravos deles. Percebe? Então, exatamente por causa dessa natureza adâmica pecadora, ou seja, da mentalidade, que eu já tinha falado muito em mentalidade, a mentalidade sempre é o tônus dessa história toda. Quando nós saímos da presença de Deus, nos tornamos o famoso filho pródigo, lembram da parábola? Nos tornamos filhos pródigos e pedimos as contas ao Pai e fomos para o mundo. Foi isso que aconteceu. Nós tomamos a nossa, como é que se diz assim, a nossa herança e partimos para o reino de Deus. Partimos para o reino do homem. Abandonamos o reino de Deus e fomos para o reino do homem. Essa foi uma escolha. Uma escolha que as pessoas passam a enaltecer, chamar isso de livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio, é se afastar de Deus. Fazer tudo o que quer conforme quer. Isso é ser governante de si. O nosso governante é o Pai, que está em nós. Ele tem que estar em nós. Foi isso que nós perdemos. Foi da onde nós viemos. Esse é o Éden. E é para onde vamos voltar. Se quisermos. É uma escolha.
Se você quiser voltar para o Éden, a escolha é essa. É ter uma vida com propósito. Qual é o propósito da vida? É voltar para junto do Pai. Foi para isso que ele nos colocou aqui na Terra. Não foi para crescer, multiplicar e fazer um livro, plantar uma planta, como muitos dizem, né? Todo mundo diz que o homem com propósito é aquele que faz um livro, faz um filho, escreve, né? Diz que é isso. Não sabe o propósito da vida. Isso são coisas aparentes. Até é bom. Se você puder fazer isso, deixar um legado escrito, o que tem de mal isso? Nada de mal. Muito pelo contrário. Eu também gostaria. Mas todas as vezes que eu quis escrever foi acerca de Cristo. E ele não me permitiu. Porque ele diz, já existe uma escritura na Terra, e que se não seguirem como é por ela, e não chegarem ao meu entendimento para que pudessem chegar a mim, não vai adiantar nada você escrever um livro. Aí eu me lembrei, eu falei assim, eu já vi essa história antes. Eu já vi essa história porque, se não me engano, naquela situação entre o bem e o mal também, descrito, se não me engano, no Evangelho de Lucas, não sei se foi Lucas ou João, um dos dois, mas dizia assim, que tinha um cara no seio de Abraão e o outro no inferno. Eu acho que era o mendigo e o chamado Lázaro e o outro homem, né? Um outro homem rico. O rico tinha ido para o inferno e Lázaro estava no chamado seio de Abraão. Um dia eu explico melhor o que significam essas coisas, porque as pessoas também não entendem, né? Isso foi antes da graça. Isso foi antes de tudo. Antes do Senhor Jesus poder vir aqui para nos resgatar. Percebe? Isso foi antes. Então, o que aconteceu? Essa mentalidade passou a preponderar no homem a partir da saída do Éden. Essa mentalidade dominadora de querer ser Deus e querer sobrepujar sobre seus irmãos começou a despertar na mentalidade do homem aquela vontade de sobrepujar os seus irmãos. Então eles se reuniram em tribos e começaram a guerrear uns com os outros. Aqueles vencidos nessa guerra, eles eram dominados pelos seus antecessores e passaram a ser escravos de homens. Daí essa imensa vontade do governo de querer ser o nosso patrão, o nosso dono, o nosso sócio. Percebe? O governo não é uma coisa instituída por Deus. Não, o governo é uma coisa instituída por homens maus para sobrepujar os seus irmãos. Ah, mas todo mundo tem governo. Mas que maravilha não seria um homem sem Éden, respeitando a todos os princípios de Deus. Olha, os 7 princípios voltando aí. Os 7 princípios que regem o reino estão contidos dentro de cada um de nós. É só a gente buscar um pouquinho. É que a gente não vê. A luta contra o pecado nos faz esmorecer. O véu está posto sobre os nossos olhos. Nós não conseguimos ver além. A gente não consegue nem sequer entender o que é ser santo. As pessoas pensam que ser santos é agir bonitinho segundo a carne, sacrificando a sua própria natureza, entre aspas, pecadora, para poder cumprir aquilo que Deus quer. Eles ficam sacrificando a carne, gente. Não vai conseguir, não é esse o caminho. O caminho é Cristo. Lembra? Eu sou o caminho. Então não fica buscando na tua própria carne. Não é matando a carne que você chega a Deus. Não é assim. É chegando a Deus que você consegue matar a carne. É o contrário. Ele disse, eu venci o mundo. Que mundo é esse? O meu mundo pecador. Ele veio na carne e venceu a carne. Olha que coisa. Ele venceu, porque eu falei outro dia, ele entrou no terreno do inimigo e levou tudo aquilo que pertencia a ele. Quem que pertencia a ele? Eu e você. Percebe? Então, nascer de novo é exatamente o plano de salvação. O plano de salvação consiste nisso. Como é que você vai buscar a Deus se você não encontrar Cristo? Você não vai voltar para o reino de Deus. Você volta para qualquer coisa que você queira, amado. Mas não volta para o reino. Se você não achar Cristo primeiro, você não acha o caminho. E se não achar o caminho, não chega na vida eterna. Percebeu? Agora que eu estou explicando para você o que é o caminho, porque Deus estava me, vamos dizer assim, dizendo, meu filho, o que está fazendo? Você não explicou ainda para eles. Explica isso. Não há nada oculto que possa ser revelado.
deixar de ser. Deus agora quer desligar, botar tudo em pratos limpos, para que você saiba o verdadeiro propósito da sua vida. O seu verdadeiro propósito da sua vida é ser santo e obedecer os 7 princípios para você viver bem no reino. Essa é a lei. A lei é essa. Qual é a lei? A ordem, amar a Deus sobre todas as coisas, porque toda ordem emana de Deus e por ele é exercido. 2, o amor. Amai-vos como eu vos amei. Então, se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Se você disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. 3, a justiça. Agir a todos com equidade, agindo como um igual a você. É ver Cristo no outro, percebe? Quando você vê Cristo no outro, irmão, você está tratando ele como seu semelhante, não como o outro, entendeu? Ele não é o outro, ele é o seu irmão. Ele faz parte da sua família. Mas ele é criminoso, eu sei, mas ele ainda não acordou. Ele ainda não mudou aquela mente pecadora, que é a mentalidade, né? Mentalidade joio que existe nele e que existe em você também. Só que para você que já chegou, você que já nasceu de novo, você que já gerou Cristo dentro de você. Gerar Cristo dentro de nós é o objetivo da salvação. Esse é o objetivo. Simples assim. Quando Cristo é gerado dentro de você, você entrou no caminho. Percebeu? E como é que você entra no caminho? Recebendo o perdão de Deus, dado pela morte remidora de Cristo. Ele morreu para você, para permitir o ingresso seu no Éden novamente. A porta do Éden foi aberta. Percebe? Por ele em primeiro lugar. Por isso é que ele diz, vós sois mais que vencedores, porque ele venceu primeiro. E ele é o caminho. Então, se ele venceu o mundo e ele foi o primeiro, nós somos mais do que ele. Ele curou um enfermo. Ele deu luz a um cego. Aí você fala assim, amado, ele diz que nós faríamos obras maiores do que ele. Quando é que eu dou luz a um cego? Fala para mim. Como é que eu vou poder fazer isso? Então você não é o cara, o milagreiro. Não. É uma linguagem profética. Eu dou luz ao cego quando eu faço você enxergar isso. Você está cego e está morto. E passa a estar vivo e passa a ter vista. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está compreendendo? Tudo é linguagem profética. Eu falo em linguagem profética. Só que eu procuro deslindá-la, porque Cristo agora autorizou isso. Até então não estava autorizado. Os profetas não tinham autorização. Os profetas não tinham autorização para fazer isso. Os apóstolos não tinham autorização para fazer isso. Começou tudo em Paulo. E quando Paulo começou a falar, costuraram o véu e não deixaram ele falar. Mataram-no também. Percebe? Mataram o senhor da vinha e mataram todos aqueles que vieram para avisar acerca do reino. Está lembrado da parábola da vinha? A vinha é a terra. E os trabalhadores da vinha são esses nossos governantes, que são governantes maus, são maus mordomos daquilo que Cristo deixou, daquilo que o Pai deixou na mão deles. Eles são maus mordomos, porque eles só querem se sobrepujar sobre nós. Era para ser uma igualdade, jamais foi. No governo do homem jamais há igualdade. Todos são desiguais perante uma lei desigual. Percebe? Lei cheia de privilégios. Se o presidente da República, que seria a pessoa que mais tem que dar exemplo, não estou dizendo que ele é corrupto não, hein? Não estou falando isso aqui não. Estou dizendo, se o presidente da República, que é quem tem que dar o maior exemplo nesse país, ele está protegido, né? Protegido por uma situação especial, ele não é igual a mim nem a você. É uma coisa cheia de privilégios, percebe? Ele virou um Deus. Ele é um Deus desse século. O nosso presidente, o dos Estados Unidos, o da França, da onde for, um príncipe, um rei, são os principados e potestades e poderes desse mundo. Você não entendeu a linguagem profética? Não, é? Então estou te explicando para você entender.
Tá certo? Então é esse aí, é o entendimento pelo espírito de profecia. Mas você é um profeta? Não, eu tenho um espírito de profecia porque eu tenho o Cristo. O espírito de profecia é dele, não é meu não. Eu não sou nada nem ninguém. Eu só sou porque ele disse que eu sou. Olha, filho, eu dei a minha vida para resgatar você. Você é a coisa mais importante para mim. Olha, e você também. Senão ele não tinha dado a vida por mim e por você. Isso é muito importante para Deus. Então a gente está querendo entender os princípios. Nós já falamos até da escolha, não foi? Do princípio da escolha, que é o quarto princípio. Só que o homem fez a escolha virar um livre-arbítrio. Não é isso. Esse é o governo do homem. No governo de Deus, a sua escolha é escolho Deus ou não escolho Deus. Só isso. Uma vez que você chegou em Deus, acabou o arbítrio. Não tem mais não. Aí a gente tem unidade. Unidade com Deus. A gente passa a ser um com ele. E quem é um com ele, adquire todas as outras coisas que vêm a seguir. A promessa e a herança. Que são duas coisas que acompanham a unidade. A promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século. É a promessa de vida eterna, porque se eu estou com ele todos os dias até a consumação dos séculos, eu exatamente já adquiri a vida eterna, eu já como da árvore da vida. Entendeu o sentido? Isso é lógico. Isso é uma coisa lógica. É uma coisa que vai, sabe, sucedendo a outra. E a herança? Bom, se eu cheguei em Cristo e eu sou Cristo, tudo que Cristo receber, recebo eu. Compreendeu? Herança é isso. É ter tudo no reino. Mas ter tudo com ordem, amor, justiça, escolha, unidade, promessa e herança. Isso é que Cristo deixou para nós, do reino de Deus. Esquece as promessas de Abraão, isso é outra história. Não mete o antigo povo de Deus nessa história. Eu digo antigo porque não é para nós. É o sentido quando o verbo se fez carne. Eles tocavam no verbo, lembra que eu falava? Era um privilégio poder tocar no verbo. Eles tocaram e dispensaram o próprio Deus. Não receberam o tempo da sua visitação. Compreende? Então nós estamos voltando ao Éden, por quê? Porque era impossível ao homem chegar-se até Deus novamente. Então Deus veio, se fez pecado em nosso lugar, cumpriu tudo que era exigido a ele cumprir para poder ser um homem resgatando a si mesmo. Então ele resgatou a si mesmo. Só que ele colocou sobre si todos os pecados do mundo. Ou seja, o de cada uma das suas criaturas. Qual era o pecado? O mesmo de Adão, querer ser Deus. Ele colocou sobre si esse peso enorme de querer ser Deus e levou isso para a morte. E morreu a morte em nosso lugar. Ele se fez vida. Ele ficou 3 dias sem a palavra. A palavra é que sustenta a vida. A palavra é que sustenta o nosso existir. Até esse existir provisório que é aqui a carne. Por isso que eu digo, isso aqui, a morte hoje em dia para nós é uma passagem. Você não está morto, você está vivo. A gente fala isso, mas você não acredita. Por quê? Porque não tem a realidade, mas o outro foi ali, atirou no sujeito, o cara, pá, caiu duro ali, morreu. A essência, ó, voltou para Deus, mas o corpo está lá esticado no chão. Então eu matei o sujeito, né? Não matou. Você tirou a vida, não é seu direito fazer isso. Mas nem isso Deus está imputando transgressão a você que fez isso. Porque você não sabe o que faz. O Senhor Jesus era tão bom, como Deus é bom, que ele não admitia, em primeiro lugar, ser chamado de bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Eu não sou bom. Eu não aceito louvor para mim. Eu não aceito adoração. Adoração é o Pai que está no céu. Veja como ele seguia o princípio da ordem. A ordem é de Deus. Só a Deus você tem que dar culto. Só a Deus você presta culto. Só a Deus você faz louvor. Só a Deus. Percebe? Então, quando você estiver no seu secreto e não se ora em público, se ora no secreto e no profundo, você fala com o Pai, gente. Não fica ali dando a mão na igreja, fazendo aquelas intercessões altas. Isso é uma tremenda falta de sabedoria. Quem é que te ensinou a fazer isso? Aonde está escrito na escritura uma coisa dessas? Diga para mim.
aonde tem escrito, na escritura, que alguém deu a mão, fez orações ao Pai. As pessoas iam a um lugar para orar ao Pai. Mas elas não iam, elas iam para pedir bênçãos materiais. Hoje a gente não pede isso, porque as coisas nos são acrescentadas quando a gente chega a Cristo. Mas o homem só se bloqueou nisso, a mentalidade é essa. Eu vou para a igreja para pedir uma bênção. Eu vou para a igreja porque eu perdi o emprego. Eu vou para a igreja porque eu estou doente, o meu pai está doente, a minha mãe está doente, o meu filho está doente. Então eu vou para lá, para levar uma vantagem. Percebe? É a lei do Gerson. Eu tenho que levar vantagem em tudo, porque eu sou Deus. Essa é a soberba da vida, amado. Enquanto não mudar isso, não mudou, não fez metanoia, não mudou a mentalidade. Percebe? Essa mente tem que mudar. Você tem que olhar o outro como seu irmão e não como o outro. Você tem que olhar o seu irmão como um Cristo. Porque Cristo é semelhante a nós, ele se fez nosso irmão. Esse é o princípio da herança. Se você não olhar para o outro e ver Cristo nele, você não tem a herança. Percebeu? Atingiu o que eu estou falando? Percebe? Quando você olha para o outro e vê Cristo, você é herdeiro dele. Porque você está vendo uma coisa que ainda nem é, você já está vendo no futuro. O véu não está mais exposto sobre você. Você está vendo além do véu. Você está vendo além do pecado, porque você não está imputando transgressão nem pecado ao seu irmão. Isso é sabedoria altíssima. É uma sabedoria que vem do alto, dos mais altos céus. Quando você atinge esse patamar, e isso não precisa, olha, eu não sou doutor no reino, não. Eu sou uma pessoa mediana ainda, olha. Imagina, o que dirá a hora que eu for o varão perfeito, não é verdade? E eu estou doido que você chegue nisso. Por isso que eu chamo você para o reino. Cristo falava assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Está cansado? Está sobrecarregado? Cristo vos aliviará. Porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Compreende agora o que a Escritura diz? Isso é lindo, gente. É lindo. Quando você nasce de novo, nascer de novo é isso. É gerar Cristo dentro de você. E como é que você gera Cristo dentro de você? Indo para a cruz. Aí lascou, né? Mandei para a cruz. Aí lascou, né? Primeiro você muda a mentalidade, percebe? Você tem que entender que você é perdoado. Você não é mais pecador, você é perdoado. Quando você entende que você é perdoado, que Deus não imputa mais nada, mesmo a pior besteira que você faça, Ele já perdoou você, porque você não sabia o que fazia, percebe? Vós não sabeis o que fazeis. Vós sois meus templos, e ainda nem sabem disso. Eu vim tabernacular convosco e vós comigo. Mas vós não sabeis disso. É isso que está escrito na Escritura. Do Velho e do Novo Testamento. Entendeu? Então eu posso falar pelo Novo ou eu posso falar pelo Velho. Porque Cristo em mim permite isso tudo. É Ele, não sou eu. Eu não tenho poder nenhum. Quem me dera ter uma fraçãozinha. Não tem nada, mano. Tudo que eu falo, a minha boca é cheia do que está cheio o meu coração. E o meu coração está cheio de Cristo. Então eu tenho que agir na conformidade com Cristo em mim. Mas eu posso errar? Posso. Claro que posso. Eu posso de repente falar uma besteira para um irmão, não posso? Posso. Mas aí o que eu faço? Eu vou e peço perdão ao irmão? Sim, porque se eu ofendi, eu tenho que tratar de me reconciliar logo. Mas se ele ficou tão ofendido, mas tão ofendido, mas tão ofendido, que não aceite mais a minha liberação, eu entrego na mão de Deus. Diz, Senhor, não deixa que eu faça com o próximo ainda, para o outro próximo, aquilo que eu fiz com ele. Me aperfeiçoa na tua vida. Quando eu sou fraco, eu sou forte naquele que me fortalece. Entendeu o princípio dessa coisa, mano? É assim, querido. É assim, amada. É Cristo quem nos aperfeiçoa, não é a força da tua destra que vai colocar você no eixo, não. Você não entra no eixo nessa carne. Você pode sacrificar a carne, matar ela todo dia, que você não vai conseguir.
Você só se torna santo quando você recebe o perdão de Deus na sua vida e vai para a cruz com ele. Quando você vai para a cruz, você passa a enxergar o imenso poder da cruz na sua vida. Aí você chega no caminho. Aí você crê. E quando você crê, você é batizado. A lei passa a habitar dentro de você, que é a palavra de Deus, ela passa a estar em você. Porque você foi batizado na palavra. Eles chamam de águas, não é? Mas não é mergulhando na piscina. Entendeu agora por que não é mergulhando na piscina? Porque mergulhar na piscina não leva a lugar nenhum. Ah, mas é um símbolo. Não use símbolos. Acabou isso na carne. No Espírito Santo você é batizado. Não tem que falar em língua para mostrar. Eu não tenho que falar balabalá para os outros saber que eu sou batizado. Quem precisa saber que você é batizado é Cristo. Porque ele botou o selo em você, então ele já sabe, amado. Ele botou o selo do perdão na tua testa. Esse está perdoado. Percebeu? Por que ele botou o selo na tua testa? Ele botou o selo no seu entendimento. Você passou a crer que você é perdoado. Esse é o selo. Simples assim, não é? E a sua mão vai seguir o que Cristo mandar, porque a sua vida não é mais sua, a sua vida é dele. Dele. Mas você não é um robô de Deus. Você segue a sua vida naturalmente. Aí quando ele quiser te usar, ele enche a sua boca. Mas ele enche a sua boca não é para você torrar a paciência dos irmãos, não. Falando de coisas da escritura, da Bíblia para os irmãos. Não, não é para isso. Para de encher a paciência dos outros com isso, porque você afasta as pessoas de Deus. Quando você chega e quer esfregar a Bíblia na cara do irmão, você está afastando a pessoa de Deus. Ele passa a não suportar ver um crente na frente. Não suporta, cara. São chatos demais. Você não se toca que você era chato pra caramba, não? Você é muito chato, você só fala disso o tempo todo. E eu vou acabar tendo que dar um tempo também. Porque se eu ficar falando o tempo todo e as pessoas não acordam, aqueles que não querem acordar vão me achar chato. Mas aí, infelizmente, eu quero deixá-los para lá. Quero deixá-los para segundo plano. Porque eu não estou falando mais com ele. Se ele não quer me ouvir, eu também não quero falar para ele. Eu falo para todos. Aí você não quer, você rejeitou, eu viro as costas e vou embora. Eu vou perder meu tempo. Não quero gastar nem o meu, nem o dele. Não é verdade? Mas o seu eu quero gastar, porque eu estou gastando o meu tempo precioso que eu podia estar dedicando à minha família, ao meu filho, para falar contigo. Mas por quê? Porque você é mais bonito do que eu? Não, porque você é igual a mim. Eu cheguei, então eu quero que você chegue. Percebe? Isso é ser igual. Isso é ser Cristo, um com o outro. Isso é unidade. Eu estou do reino, eu quero que você chegue, então eu tenho que ser um com você. E como é que eu vou ser um com você se o Cristo é o mesmo? Sendo um com Cristo. Então todos somos iguais perante Deus. Iguais. Não tem um maior que o outro, não. Não precisa levar vantagem. Deus distribui igualmente tudo. Os dons, distribui tudo. Porque os dons são dele, não são nossos. Eu falei outro dia na linguagem profética de Paulo, né? Mesmo que eu falasse a língua dos homens, quer dizer, que eu tivesse todo o entendimento humano, e que eu falasse a língua dos anjos, que eu soubesse tudo acerca do Espírito Santo, tudo, o livro escrito por dentro e por fora, mesmo que eu soubesse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Cristo, eu nada terei. Eu seria um samba de uma nota só. Sino. Sino só tem um tom. Eu vou ser exatamente isso. A minha voz vai ser como um sino que toca. Só. Só isso. E aí? O que você tem a me dizer? Um Cristo tem muito a dizer. Um Cristo não é mudo. Cristo fala. Por isso é que nós sentamos na mesa do Cordeiro para nos aperfeiçoarmos uns com os outros. Para que a nossa palavra, para que o Cordeiro Santo que sai da nossa boca seja testado para ver se ele é santo mesmo, se ele provém de Deus, ou se ele é pecador e provém do homem, eu e você. Homem esse que eu estou falando é a mentalidade, eu não estou falando do homem pecador. Eu não tenho mais pecado, porque eu recebi o perdão. Se você recebeu o perdão, você agora é igual a mim.
porque você entendeu igualmente. Não porque eu seja superior, porque eu cheguei, entende isso? Isso é novo nascimento, é uma mudança de mentalidade. Você entende, olha, se você entender que você é perdoado, você é santo, rapaz, muda tudo para você. Entenda isso, experimente. Eu faço um desafio a você. Se você entender que você agora é perdoado e agora se tornou santo, a sua mentalidade vai mudar. Eu faço esse desafio. Esse Deus em mim me faz ser abusado, sabia? Isso chama-se ousadia. É a ousadia do Espírito Santo que é capaz de falar e a espada ter dois gumes. Ela corta para você, ela corta para mim. Ela corta para os dois lados. Quando eu falo uma coisa, depois eu tenho que ouvir o áudio para edificar a mim mesmo. Porque eu estou falando como um Cristo. Então nem tudo eu capto, não. Você está pensando que isso passa no meu crivo? Não passa, não. Vai só saindo. Isso é um encher a boca. Ele enche a minha boca e eu falo. Mas o meu entendimento já está cheio de Cristo, porque eu aparelhei isso na mesa do Cordeiro. Isso já foi aparado pelos meus irmãos, pela Valdiza, pelo Marcos, pela Luciene, pelo Jorge, pelo Pedro, pela Monique, por todos aqueles que são da mesa do Cordeiro, que sentam na mesma mesa do Cordeiro que eu. E que pode você também estar lá. Já temos mais uma segunda pessoa que foi para nós. Olha como é que a gente é humilde. É a segunda pessoa que vai para lá. Teve um que foi, que eu ainda não vou citar o nome, que eu não sei se ele autoriza, e uma outra pessoa, lá do interior, perto de Campinas, lá, que chegou agora a gente, em Dayatuba, né? Está chegando também. E eu sei que outras pessoas vão chegar. Não para comer na nossa mesa, entendeu? Na mesma mesa que a gente come, mas numa mesa semelhante. Eu já falei que tem algumas que eu aponto como boas mesas. A genuína graça genuína, né? O DNA da graça, o Somos a Igreja. São mesas do Cordeiro em que as pessoas se alimentam de Cristo. Mas eu posso falar da minha, porque naquela que eu frequento, eu posso dizer. Você amanhã pode criar uma mesa do Cordeiro na sua casa, com os seus irmãos. Mas não queira ser dono deles, não queira ser líder deles. Todos têm que falar. E toda palavra tem que ser testada para saber se é joio ou trigo. Se você já atingiu o entendimento, se você já chegou a Cristo, se você já entende que tem alguma varonilidade, que Cristo já está falando através de você, aí você pode ter uma mesa. Antes disso, não faça. Não é porque você está fazendo um curso de teologia, lá, rudimentos de teologia, ou faculdade de teologia, não importa, isso não lhe qualifica. Eu tenho tudo isso e abdiquei disso tudo, gente. Eu te falei, eu estudei 16 anos isso. Exegese, hermenêutica, essas coisas do currículo, homilética para preparar um sermão para falar para vocês. Eu aqui estou preparando algum sermão, tem algum papel aqui? Não tem nada. Antigamente eu tinha. Aqueles que me conhecem, da igreja lá do meu amigo, ali no Parque Royal, no Parque União, eles sabem que eu levava um papel, amigo, para poder... Vê se agora tem. Direto, eu e você, cara a cara, face a face. Eu em unidade com o espírito do irmão aqui. Tá certo? Eu não vou me alongar mais para não fazer o áudio muito extenso, porque, infelizmente, eu me descuido dessas coisas, que eu não tenho assim, muita capacidade de fazer áudio. Eu não sou um artista, entendeu? Eu sou apenas um homem. Então, eu me esqueço disso e sei que você é ocupado, que muitas vezes você não tem um tempo muito grande para poder fazer isso. Então, eu estou falando isso para mostrar o que é o reino de Deus e a sua justiça. Você volta para o Éden quando você nasce de novo. O portal foi aberto para você e você entrou após Cristo. Ele abriu os portais eternos, porque ele é o Rei da Glória. Mas você é mais que vencedor, então você vai indo atrás dele. Ele abrindo o portal. Imagina a bênção que é Cristo abrir o portal para você. Ele abriu a porta e falou, passa, filho. Olha que maravilha. O próprio Deus abrindo a porta para você. Onde era você que tinha que abrir a porta para ele. Você não entendia que tinha que ser servo? Pois é, você não é servo. Você é filho de Deus. Veja as características
do homem de Deus no Sermão do Monte. Mas olhe com olhos espirituais. Uma hora qualquer eu explico o que é o Sermão do Monte, o que é cada qualidade daquelas que é citada ali. Ali é a qualidade do homem ou da mulher, né? O homem ou a mulher que chega ao reino de Deus. Ali são as qualidades daqueles que estão em nós, né? E os frutos são exatamente aquilo que ele falou. É falar como um Cristo. Quando você fala com um Cristo, você está usando dons. O dom da profecia, o dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, do conhecimento. Lembrar-se das coisas que estão aqui dentro da caixinha. A Bíblia não foi colocada aqui dentro, mas você precisa lembrar-se. A palavra de conhecimento. Percebe? A fé. Para poder você trazer os outros a Cristo, você tem que ter o dom da fé. Tudo isso ele lhe dará sem que você prostrado o adore. Percebeu? Ele não é como o homem. Você não precisa se prostrar diante do Pai para adorar a Deus. Você adora aqui, ó, na tua mentalidade. Você não precisa se prostrar e adorar a um Deus. Esse é o Deus desse século, que faz você se prostrar diante dele. E como eu falei no tempo da Alemanha, o pessoal dizia Heil Hitler, lembra? Pois é. Está saudando a um Deus. Quando você diz dentro Temer ou fora Temer, fora Dilma ou dentro Dilma, você está louvando ou execrando a um Deus. Percebe? Você é um vermezinho de Jacó que está ali falando para o seu Deus, fora, eu não te aceito, ou para dentro, eu te aceito. Política é isso. É você escolher um homem para mandar em você. Pode. Você tem que escolher o próprio Pai para mandar em você. Essa é a volta do Senhor Jesus. E a gente está aguardando ansioso essa volta. A volta acontece na hora que você entra no reino. Porque na hora que você perder a carne e for para a vida eterna, na sua plenitude, você já está no reino de Deus completamente. Porque você já viveu o céu na terra, nessa terra mesmo. Era isso que eu tinha para compartilhar no dia de hoje com você, irmão. E eu te agradeço muito pela paciência de estar ouvindo, me vendo e entendendo aquilo que eu estou passando, procurando, se esforçando para entender aquilo que eu digo, porque é importante, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom dia, graça e paz.